Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL, São Paulo, a voz do varejo paulista. Não se inscreveu no nosso canal? Não perde essa oportunidade, faz agora. Tenho certeza que esse canal vai ser muito legal para ti. A gente conversa sobre vários assuntos, a gente traz várias pessoas para conversar. E aproveite e já dá o like para não esquecer, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar o bate-papo de hoje. Hoje eu estou com dois profissionais da área de saúde. O primeiro, Fábio Oliveira. O Fábio Oliveira é médico, ele é sexólogo e terapeuta. E Emerson Feliciano, médico, terapeuta e especialista em saúde mental. Por isso, muito obrigado. Obrigado por vocês terem aceito o meu convite, obrigado por estarem aqui conosco. E para a gente começar, eu falei, apresentei vocês dois rapidamente. E Fábio, vamos começar por ti. Fala um pouco primeiro sobre a tua especialidade, o que Perfeito. atua. Bom, primeiro, prazer estar aqui com você. Esse convite foi muito bom. Também estou trabalhando aqui com o Emerson para a gente poder divulgar um pouco sobre saúde de uma forma geral, não só a saúde da mulher. E aproveitar esse mês do Outubro Rosa, né? Então, eu sou ginecologista obstetra, sou sexólogo, sou psicoterapeuta também e professor universitário. Então, gosto muito de atuar nessas áreas e para mim é um prazer poder falar sobre esses assuntos. Uma vida corrida. Uma vida corrida, mas uma vida muito gratificante. Eu escolhi fazer aquilo que me dá prazer. Isso é muito legal, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente não cansa, né? Não, a gente é sempre um incentivo para a gente melhorar cada vez mais. Que Aliás, já são 36 anos mais ou menos nessa seara, então é muito gratificante. É um dom maravilhoso, né? Uma oportunidade que Deus dá de tu cuidar outros seres humanos, né? Isso é muito lindo. Parabéns pela tua escolha. E Everson, fala um pouco de ti agora. Te agradeço mais uma vez, Vitor. Bom, eu como Fábio, numa jornada um pouquinho diferente, primeiro eu me tornei terapeuta, eu sou terapeuta na área comportamental, um apaixonado pelo comportamento humano há mais de 20 anos, trabalhando com treinamentos, imersões comportamentais. E mais para frente eu me organizei para que eu realizasse um sonho de poder também trabalhar com pessoas não só na parte emocional, mas na parte física. Me tornei um médico e acabei indo para duas áreas, atuante na saúde mental e na saúde do idoso. Olha que legal. E como o Fábio, é um dom também que Deus dá para vocês, porque o legal que vocês não ficam só no físico, né? Mas também no mental, e a gente sabe que as duas coisas estão intimamente relacionadas. E Fábio, aproveitando que a gente está num mês que eu nem sei se daria para dizer essa palavra, mas vou falar, que celebra a saúde da mulher, mas que nos traz a memória, né, do sofrimento também da mulher, do câncer de mama. Fala um pouco sobre isso, fala um pouco mais sobre essa triste doença que, infelizmente, ataca as mulheres. Assim, o Outubro Rosa, na verdade, ele começou lá nos Estados Unidos, nos anos 90 do século passado, né? Com uma fundação que começou a distribuir as fitinhas cor-de-rosa em campanha com a prevenção do câncer contra o câncer de mama. E acabou se expandindo isso depois para todo mundo. No Brasil, essa campanha ela tomou muito mais força a partir do ano 2000. Então a gente tem um passado muito recente, eu acho, ainda com essa campanha. Que era mais tempo, né? Não, foi a partir de 2000 que a gente começou a tomar mais força em relação ao Outubro Rosa. E basicamente, dentro do Outubro Rosa, o que a gente vai discutir muito é o status quo da desinformação. Então a gente vai trabalhar com a desinformação que existe para trazer a informação para as mulheres sobre como se prevenir, como se cuidar de uma forma melhor, porque a prevenção ainda é a melhor arma que a gente tem para combater o câncer de mama. Por quê? É uma doença que quanto mais precocemente se tem o diagnóstico, maior é a chance de cura dessa mulher. Perfeito. Infelizmente, ainda hoje em dia, a gente tem muitas mulheres que chegam ao consultório já com a doença um estadio um pouco mais avançado, onde a gente sabe que existe tratamento, porém a possibilidade de cura definitiva ela já é menor.
Então, assim, o câncer de mama ele tem cura, quanto mais precoce for feito o diagnóstico. Então, o Outubro Rosa vem trabalhar com isso, principalmente com a informação das mulheres como um todo, não só das mulheres, mas também com os homens, para que a gente trabalhe nas comunidades, trabalhe com todos os nichos populacionais, como forma de esclarecer como que a gente faz essa prevenção, como se cuidar melhor. Perfeito. E quando a gente fala em se cuidar melhor, aí acaba abrangendo um universo maior também, que não só cuidar do corpo, mas cuidar também da saúde da mente. E aproveitando então esse gancho que tu deixa, Emerson, a gente sabe que talvez esse seja um dos maiores desafios que uma mulher passa na vida, né? E da mesma forma que ela é agredida fisicamente com essa doença e com o próprio treinamento, fala um pouco o que acontece, né, na cabeça de uma mulher nesse momento, a partir do momento que ela tem um diagnóstico que eu imagino que deve ser terrível, e como superar esse grande desafio que ela, vamos dizer assim, se coloca na vida dela. Sim, Victor, a gente tem praticamente 2 grandes perfis, né? Eu costumo falar que quando a gente recebe um diagnóstico, isso a gente amplia não só para a mulher, para o homem também. A gente tem aí o mês que vem tendo esse olhar para o masculino, mas quando a gente recebe um diagnóstico, principalmente de câncer, é como se a gente estivesse no ponto do cruzamento de dois caminhos, de 2 possibilidades. Esse diagnóstico ser um atestado de óbito antecipado. Então muitas pessoas assim, o chão se abre, tô no buraco, vou morrer, não tem mais jeito, e aí compromete muito não só a questão física, que existe uma grande batalha pela frente, mas o comprometimento da saúde mental. Então aquela pessoa que já tem uma tendência à ansiedade, potencializa os transtornos de ansiedade, aquela pessoa que já está numa tendência a uma depressão, a um estado depressivo, pode evoluir para uma depressão. Mas a gente vem percebendo também pessoas que já têm essa consciência, esse cuidado em promover saúde e em cuidar da saúde mental, independente aí das adversidades que a vida nos coloca. Essa pessoa pode enxergar um abismo desse como uma certidão de renascimento. E que essa é a proposta. Peraí, o que eu fiz da minha vida até aqui que deu errado, que fez dar ruim? Então vamos acreditar, vamos unir todas as dimensões humanas para que eu sei que a gente pode superar, como o Fábio falou. Hoje, a prevenção, quando a gente descobre de uma forma precoce, hoje o tratamento, né, Fábio, é quase que 100%, tanto para os 2 maiores cânceres, a incidência de câncer aqui no Brasil, que é a mama e próstata. Agora, a mente precisa estar boa. A pessoa tem que ter essa consciência. Tu acredita que a mente influencia na cura também? Ou melhor, na aceleração da cura, se é que dá para dizer isso? Não é nem na aceleração, mas eu digo assim, a mente e o corpo, hoje cada vez mais, antigamente se separava, hoje não se separa mais. Mente e o corpo se conversam através dos neurotransmissores, dos hormônios. A neurociência está aí para mostrar cada vez mais isso. E tem uma questão que é, quando a mente ela está programada, o mindset já mudou para promover saúde, independente das doenças que vierem, a gente não vai focar no problema, a gente não vai focar na doença, a gente vai focar na solução e na promoção de saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente que perde a perna, então não tem como, ela nunca mais vai ter a perna de volta. A vida vai acabar. Se ela estiver focada em promoção de saúde, ela vai focar na solução e vai se adaptar. Então, assim, a gente tem hoje estudos que mostram isso, o quanto que um olhar mais integrativo para o ser humano como um todo, ele está muito mais preparado para lidar com uma diversidade como essa. Perfeito. O Emerson, a parte do Emerson falou sobre esse cuidado e esse conhecimento que a gente tem hoje em dia, mas eu gosto muito de puxar a sardinha para os chineses, né? Porque, como eu fiz pós-graduação em medicina oriental, então, para os chineses, 90% das doenças elas são causadas ou são pioradas por fatores emocionais. Olha só. E num processo evolutivo que dura assim, mais ou menos quase 10 anos. Então, essa raiva que a gente está digerindo hoje, daqui 10 anos ela vai se manifestar numa forma de uma doença física.
Então é aquilo, promover uma saúde mental é promover a saúde também como um todo, é evitar doenças futuras. E eu falo que a gente precisa mudar esse conceito realmente, não só no Outubro Rosa, mas a partir do momento de um diagnóstico de câncer, a gente não falar mais uma luta contra a morte, mas falar uma luta pela vida. Perfeito. São conotações muito diferentes, né? Como agora eu vou lutar pela minha vida, não estou lutando contra a morte, que é esse eterno desconhecido e que a gente não sabe quando vai chegar para cada um de nós, mas vamos lutar pela vida. Então, o que eu posso fazer para lutar pela minha vida diante de um diagnóstico desse? A gente fala em psicoterapia, Vitor, que é escolher pela vida. Escolher pela vida por viver e não por sobreviver. E nem por morrer, não. Escolher. Né? Lutar pela vida, escolher pela vida e ter essa pulsão de vida te convida a algo muito mais grandioso. Isso tudo que vocês estão falando, na verdade, essa semana eu venho digerindo muito isso, falando muito isso. E vamos ver se vocês concordam comigo. Tudo na vida, a gente tem 50% de chance para um lado e para o outro. Ou seja, para dar certo, é o cara e coroa da vida, né? Só que nós, seres humanos, temos uma tendência de escolher o lado negativo da moeda. A gente sempre pensa o pior, traz o pior, rumina o pior, porque agora minha vida vai acabar, porque não sei o quê. Enfim, e não pensa o positivo. Essa associação da saúde mental com a saúde física, vamos dizer assim, o cuidado que tem que se ter, né? Tanto preventivo, como o Fábio falou, mas principalmente caso venha contrair a doença, o cuidado que tem que ter, o tratamento que tem que ter, acompanhado de um tratamento psicológico. E aí que fica aqui a pergunta, e que também é ciência, que eu aprendi recentemente, que também é física quântica. Né? O que eu largo para o universo, esses pensamentos também acabam de uma certa forma se tornando. Falando nessas 3 áreas agora, que eu trouxe mais uma, e que eu sei que vocês também dominam, fala um pouco disso, né? O quanto, Emerson, o quanto o pensamento positivo, não só, sabe, o psicológico tá bem, mas o quanto o pensamento positivo influencia na cura e na estabilidade emocional. Sim, Vitor, assim, não indo para... esse assunto é muito complexo, que a física quântica a gente falaria aqui um podcast inteiro só disso. Mas basicamente... Já fica aqui o convite. Ok. O próximo, vamos falar sobre física quântica. Perfeito. A física quântica é a física das possibilidades. E tudo é possibilidade. Possibilidade pensando em matemática, qual a probabilidade de tal possibilidade virar realidade? Depende da frequência e de um conceito de ressonância quântica, que aí a gente fala no próximo podcast. Porém, a questão é assim, nós somos energia. Nós somos energia vibracional. Aquele dia que você acorda de baixo astral, você está com uma energia mais densa, você vai vibrar no sentido de atrair, como se fosse uma sintonia. A capacidade da gente sintonizar uma estação de rádio e de TV, você vai atrair uma frequência baixa. Ao mesmo tempo, se você já inicia o dia de uma vibração alta, a tendência é você captar frequências mais altas. Eu falo muito que quando a gente... e além disso, nós somos multidimensionais. Então, o ser humano ele é um ser multidimensional. Então, nós temos a questão do físico, sim, a matéria, mas nós temos o pensamento. Não é só a força do pensamento, como uma época, a gente viveu muita era do segredo, só pensa em ter alguma coisa que você vai conseguir. Não, para mim tem que ser uma coerência, uma congruência nas 4 dimensões. O pensamento, a emoção, o corpo emocional, a sua forma de lidar com as suas emoções, o físico e o espiritual. Que eu já ia comentar sobre isso. Que a gente não fala nada, que não tem nada a ver com religiosidade, mas com espiritualidade. Perfeito. Por isso, o olhar o ser humano e olhar não só na dimensão do tratamento humano, mas também não só na dimensão da prevenção de doença ou no tratamento de doença, mas na frequência de promover saúde,
aí nenhuma doença vai nos vencer aí na escolha pela vida. Eu acredito muito nisso. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas pensam e, pior, não têm um conhecimento. Por isso, esse bate-papo, e aí eu deixo aqui o convite para todos aqueles que tiverem interesse em compartilhar com seus amigos, para que eles também possam ter conhecimento disso, porque às vezes a gente peca, não é porque a gente quer, é pela falta de conhecimento. Então aproveita, já dá o seu like, a equipe nos ajuda muito. O Fábio, aproveitando, falando, vamos dizer assim, ainda disso, e tu deve receber mulheres no consultório que tem ou que vive esse momento desafiador da vida delas. Quando ela chega no consultório, o que tu percebe que é mais pesado nela? A dor da doença ou a dor do psíquico? Eu acho que é difícil a gente mensurar a dor do outro, né? Isso é verdade. Então, é um fator muito abrangente. Então, existe a dor pela própria doença, existe aquela pergunta que ela sempre se faz, né? Por que comigo? Né? Então, por que eu fui escolhida para ter essa doença? A dor da família, porque a família adoece junto. Então a gente não pode esquecer da família. Uma paciente com câncer de mama, a família também adoece do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental. A dor do próprio tratamento, que a gente sabe que em alguns momentos ele vai ser um tratamento mais trabalhoso, porque você pode ter a cirurgia, você pode ter a quimioterapia, essa mulher vai ter que lidar com os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. A questão, às vezes, da necessidade da retirada da mama, seja parcialmente ou totalmente. Então, ela tem que lidar com a mutilação. A gente não pode esquecer, mas é uma mama só que está tirando. Não é uma mama só que está tirando. Para a mulher, a mama faz parte do conceito da feminilidade. E a estética, e mais que isso, assim, faz parte do ser mulher. Então, assim, eu vou perder parte minha que está relacionada com a minha feminilidade. O quanto isso vai me afetar, o quanto isso vai me afetar o meu companheiro, o quanto isso vai me afetar do ponto de vista com a minha relação com o desejo da autoestima, a coragem de se despir na frente do companheiro, a coragem de se despir, de se olhar no espelho e ver que alguma coisa é diferente agora, né? Mas ainda assim, eu falo... É muito bonito quando a gente tem as pacientes que lidam lutando pela sua vida, porque a gente vê que assim, elas entram numa batalha que só pode ter um vencedor, que é elas mesmas. E aí você vê a coragem que essas mulheres têm, assim, a força que elas custam. Você fica imaginando, né, como homem, eu não saberia se eu teria essa coragem toda. E lembrando também que câncer de mama não é exclusivo para mulher. A cada 100 mulheres, a gente tem um homem com câncer de mama. É mesmo? Sim, porque nós temos a glândula mamária. A diferença é que ela não é desenvolvida como nas mulheres. Aproveitando, desculpa te cortar, a gente falou na prevenção. Isso. Antes de a gente falar outras coisas, vamos falar como a mulher e também agora o homem pode se prevenir. Bom, a gente tem 2 tipos de prevenção, né? Um a gente chama de prevenção primária. Ela está muito mais relacionada com o estilo de vida da pessoa. Então, o que são os fatores de riscos para você ter um câncer de mama? Então, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo. Então, são fatores que aumentam o risco dessa mulher desenvolver câncer de mama. Então, é uma prevenção primária. Então, como é que a gente age nesses fatores? Mudando o estilo de vida. Então, é uma campanha muito mais ampla que a gente está lidando antes de chegar na prevenção do câncer propriamente dita. Então, a mudança do estilo de vida para ter mais saúde como um todo. Tá? Essa é a prevenção primária. No caso específico da mulher, a prevenção secundária é em relação ao exame que ela vai fazer. Já desmistificando aqui que não é mais o autoexame de mama como a gente preconizou durante tanto tempo. É lógico, a mulher tem que conhecer seu corpo, tem que saber das alterações que às vezes ela mesma vai notar no próprio corpo. Mas o que se preconiza hoje em dia, nas diretrizes mais recentes, é que a mulher sem fator de risco, por exemplo, familiar associado, a partir dos 40 anos, ela começa a fazer mamografia anualmente
como uma forma de prevenção. Então, a mamografia é o que está indicado atualmente como um fator de prevenção secundário para o diagnóstico do câncer de mama, porque a gente consegue diagnosticar lesões muito pequenas antes de se tornarem lesões clinicamente palpáveis, não só pela mulher, mas pela gente também da medicina. Perfeito. Emerson, aproveitando um gancho que o Fábio falou, porque não é só a pessoa que adoece, a família adoece, a família sofre, né? Sofre tanto quanto a própria paciente. Fala um pouco sobre essa questão da saúde mental, não só da paciente, mas também da família, dos filhos que ele falou, do marido, né? Quando ela é casada. Como isso acontece e o que fazer para se prevenir, se é que consegue prevenir nesses casos? Ou melhor, se é que existe uma prevenção em relação a isso? Ou é só o tratamento? É que, na verdade, Vitor, o que acontece? Quando uma pessoa está mais vulnerável, os outros membros da família, eles têm uma forma de pensar meio enraizada. Eu tenho que ser forte. Porque eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar o apoio. E esse tem que... nos pesos. Exatamente. E nos escraviza, porque ninguém tem que nada. Na verdade, a gente fala muito da síndrome do cuidador. Apesar de não ser o cuidado, é a síndrome do familiar. Se é a minha esposa, se é uma filha, se é a minha mãe que está com câncer de mama e que vai passar por todo o tratamento, como o Fábio falou, essa mãe vai ter que ter alguém para acompanhar. Essa mãe vai chorar porque o cabelo está caindo, porque todos os efeitos colaterais. Essa esposa vai ter a estereótipo, a estigmatização do corpo, da mama, após a cirurgia. E, na verdade, muitas pessoas, elas tendem a ter um comportamento de fuga. De duas formas. Para ela é pior, então eu tenho que ser forte, então eu ponho uma máscara de que tá tudo bem, e que eu não posso chorar, eu não posso também buscar ajuda, eu não posso falar para a pessoa que está doente, ou para ninguém, que para mim também está pesado, né? E um outro elemento eu não quero tocar no assunto. É melhor não tocar no assunto, porque aí vamos fingir que tá tudo bem, e vamos acreditar que vai ficar tudo bem. E a questão não é o futuro. O futuro, como a gente falou aqui, você tendo um pensamento positivo, uma vibração positiva, você tendo uma coerência de todas as suas dimensões para que o tratamento vai ter vai ter um resultado de sucesso. A questão é como passar por esse caminho. E aí eu falo, a ideia, a grande prevenção e também o tratamento é você pedir ajuda. Você ter um local onde você pode colocar essas dores, essas angústias, e aí uma psicoterapia, você estar em terapia, você também está cuidando da sua saúde mental, não só para você, para um drama que é o drama que você está vivendo, é um drama da sua esposa, é um drama da mulher que está próxima a você, mas te alcança em algum momento. E acaba funcionando como um gatilho de aflorar o quê? O sentimento de impotência. Eu não sei o que fazer. Um sentimento de incapacidade, um sentimento de desespero, porque às vezes você está com desespero de, eu posso perder a mulher da minha vida, eu posso perder minha mãe, vulnerabilidade emocional, e que muitas vezes a maioria do familiar que está em volta, ele não se permite expressar. E aí eu pergunto, se eu não estou colocando para fora, para onde que vai isso? Fábio falou da medicina chinesa, por algum lugar vai sair. Uma hora pode explodir, pode bater ele. Inúmeras doenças psicossomáticas. Fora a irritabilidade, fora uma psicopatologia como ser o gatilho para um transtorno de ansiedade, para um pânico, um desespero só de pensar em perder a esposa, ter uma mãe. Porque aí eu tô pensando agora, tá? Não sei se isso é fato. Não, é uma pergunta, né? Não é uma afirmação. A saúde física ainda dá para prevenir. Tem o toque, tem, não sei, depois o Fábio até fala um pouco mais sobre isso. Mas a psique, como eu vou prevenir? Não tem como, porque é naquele momento que a gente descobre o fato que vai acontecer. Como lidar com essa, sabe,
tijolada que a gente recebe, porque tu não está preparado para aquilo, e como lidar ao longo de toda essa jornada que vão percorrer juntos para lidar com esse assunto. Aí eu digo que tem também a parte do tratamento, eu tô no olho do furacão, não sei o que fazer, e aí é quase que por condição, não é por opção. Eu tô num estado que eu não tô a ponto de explodir, e aí eu vou bater na porta de algum profissional para me ajudar. Pode ser um psiquiatra, pode ser um médico especializado em saúde mental ou uma psicoterapia, para eu colocar para fora essas angústias e ter esse espaço seguro para eu colocar todo esse contexto emocional para fora. Só que existe, Vitor, uma questão. Antes de tu seguir, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, só para não esquecer. Desses 3 profissionais que tu falou, qual que tu acredita do fundo do coração que seria o mais indicado, se é que dá para dizer isso? O mais indicado é a psicoterapia. Por quê? Porque você vai ter um acompanhamento, né, contínuo, semanal para lidar com a questão. O médico, muitas vezes, ele vai tentar te organizar. Muitas vezes ele vai te dar uma medicação, ele tem lá todos os parâmetros. No caso, o psiquiatra, né? Psiquiatra ou um médico de saúde mental, um médico da família. Ele está vendo você tendendo ou já com um diagnóstico de depressão ou de um transtorno de ansiedade, você está desregulado, tá? Ele vai tentar, através de uma medicação, te organizar e te regular. Perfeito. Uma vez regulado por uma droga exógena, que é a medicação extremamente necessária, você vai poder ter esse espaço na psicoterapia para você se autorregular, para você aprender a lidar com essas vulnerabilidades, com essa como que fala? Essa oscilação emocional que é cheia de altos e baixos. Sim. Você vai num dia, na consulta, deu resultado essa sequência de tratamento, essa etapa do tratamento. Você vai no outro dia, não evoluiu quase nada. Então é uma montanha russa emocional. E aí que eu falo que a psicoterapia, ela traz também não só a nível de tratamento, mas uma questão prévia, uma questão de promoção de saúde, que é você desenvolver 2 habilidades, 2 talentos que podem ser desenvolvidos como na sua jornada de vida, que é a resiliência e a antifragilidade. Porque desafios, quem não passa? Pode ser desafio de saúde, mas desafio, por exemplo, do luto, da perda de algum ente querido, desafio de uma separação, desafio financeiros, desafio na carreira, não estou feliz na minha carreira. Quem não passa por vários desafios emocionais? Então, se eu já cuido da minha saúde mental, já tenho essa visão mais integrada, eu estou escolhendo um caminho, seguir um caminho de autocuidado por opção e não por convicção. Se não for pelo amor, vai vir pela dor. Pela dor. Pode ser por amor, pode ser por opção, e aí se antecipando, né? Para quando vier as tempestades, você tá com a capa de chuva, você tá com o guarda-chuva, você tá com uma estrutura de que tô seguro, vai dar certo. E pegando esse gancho da autorresponsabilidade do paciente, porque assim, uma vez que a mulher, eu vou voltar para a mulher, né, com o diagnóstico de câncer de mama, existe uma rede de apoio para cuidar dessa mulher. Porque no meu caso, eu sou ginecologista. Se tiver uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, eu vou encaminhar essa mulher para onde? Para o mastologista, que é especialista de mama. Então, dentro da mastologia, isso vai ter o oncologista, você vai ter o radioterapeuta, você vai ter o apoio, o suporte da psicologia, da psiquiatria. Enfim, é uma rede de apoio muito grande para fazer esse tratamento para cura do câncer de mama. Então não fica somente a partir do diagnóstico, ela é abraçada por todos esses outros profissionais. A família, por sua vez, também ela vai encaminhar para uma psicoterapia, se precisar um psiquiatra também, então tem um suporte muito grande. Ainda assim que existe essa rede de apoio enorme, uma vez que eu tenho o diagnóstico, a autorresponsabilidade da pessoa, ela não deixa de existir. Em que sentido? Eu particularmente acredito que esses grandes impactos que a gente possa ter na nossa vida, eles nos levam a alguma reflexão. O que eu tenho que fazer, o que isso quer dizer para mim? E o que a gente observa em relação a pacientes com diagnóstico oncológico, diagnóstico de câncer, tendo sucesso ou não tendo sucesso no caminho, é que alguns fazem essa autorreflexão
e promovem uma mudança no seu estilo de vida, e outros não. Então, a doença, ela nos convida a refletir e pensar como você quer levar a sua vida a partir de agora. Perfeito. Daria para se dizer que a doença, né, e especificamente um câncer, né, neste caso específico, um câncer de mama, ela faz com que tu dê uma pausa na tua vida e comece a refletir. E aí entra uma pergunta que eu vou fazer para ti. Poderia fazer para o Emerson, mas tu como terapeuta também vou fazer para ti. Vamos dizer assim, a gente falou sobre a saúde física, sobre a saúde mental, mas o que o espiritual ajuda? Porque independente de como o Emerson falou, se acredita em Deus, Buda, não importa a sua crença, né? Mas a gente sabe que essa inteligência espiritual que cada um de nós hoje trabalha melhor, o quanto isso influencia em tudo isso que tu falou, não só no apoio à cura, mas e aí vê se faz sentido para ti. Eu acredito que quando tu tem fé em algo maior do que a nossa própria existência, no meu caso é Deus, a gente enxerga o quê? A luz no fim do túnel, que eu chamo isso de fé. E quando a gente tem essa fé, o quanto a fé nos ajuda a pensar positivamente, na tua opinião? Ainda que não seja algo totalmente mensurável, né? A definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, até um tempo atrás, qual que era? Em 1945 começou a definição: bem-estar físico, mental e social. Só que aí aos poucos foi sendo incorporado o bem-estar espiritual, ainda que a gente não saiba definir exatamente o que é o bem-estar espiritual. Mas pesquisas já realizadas, Harvard tem uma série de pesquisas no assunto, que as pessoas que têm uma fé espiritual, independente de que religião elas sigam, independente de que religião elas professem, elas têm uma chance maior de vencer as doenças, uma chance maior de não ficarem doentes e de passarem por esses episódios mais conturbados da vida de uma forma melhor, mais positiva. Então, a fé, um lado espiritual, também entra como mais um fator dentro daquela rede de apoio que eu falei. Perfeito. Então, se a pessoa tem uma fé, a fé que ela professa, ela se agarra nessa fé e aí a gente vê coisas incríveis, extraordinárias acontecendo com as pessoas. Tipo, a gente tem milagre. Em si, a gente vê até assim, na família existe a gente está acompanhando um caso de perto agora de um jovem que está fazendo tratamento com câncer, né? E é o que eu falo da autorresponsabilidade. Porque assim, todo o tratamento que tinha que ser feito está sendo feito. Só que quando chega na avaliação dos exames, não é o resultado que a gente esperaria que estivesse acontecendo. Então a coisa ainda persiste. Então a pergunta é: o que você está fazendo de diferente? Porque assim, os médicos estão fazendo, os terapeutas estão fazendo, o oncologista está fazendo, o radioterapeuta está fazendo, mas e você? O que você mudou na sua vida desde que você tem um diagnóstico? Que a gente percebe que assim, muito pouco. Entra automático, né? E aí acaba tendo aquele baque, e aí às vezes a gente promete mil e fundos, mas a hora que volta para a zona de conforto de novo, volta para aqueles vícios. Você sabe, quando o Fábio falou ali do excesso de peso, que é um dos fatores que pode influenciar, óbvio que quem eu pensei primeiro? Em mim, e estou bem acima do peso. Mesmo a gente tendo a consciência disso, que a prevenção é o melhor remédio, que é um velho ditado, a gente não consegue molhar como fácil. E aí talvez, Emerson, entre a questão da prevenção psíquica, ou mental, que é o quê? Fazer um tratamento terapêutico para ajudar, inclusive, nessas questões. A mudança é a consciência da mudança do estilo de vida. Vocês falaram em espiritualidade, na física quântica, nesse olhar multidimensional do ser, a espiritualidade está muito relacionada à expansão da própria consciência. Independente qual o caminho que vai fazer essa consciência expandir. Então, a espiritualidade e expandindo a consciência, você também aumenta a autorresponsabilidade.
Porque quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Eu costumo falar que às vezes eu tenho saudade da ignorância, a época que a gente não sabia de nada disso e achava que a culpa era das estrelas. Eu não gosto da palavra culpa. A culpa, quem pode até continuar sendo das estrelas, mas a responsabilidade é nossa. Então, quando a gente fala de fé, eu gosto muito de uma frase, Vitor, que é: quando a nossa fé for maior que os nossos medos, milagres acontecem. E essa fé e esses milagres não tem nada a ver. Essa você quer abrir parênteses aqui, ó. Heinz, escreve essa frase. Quando a nossa fé for maior que os nossos medos, milagres acontecem. Perfeito. Eu vou dar o crédito. Quando a nossa fé supera os nossos medos, acontece um milagre. Linda essa frase. Muito boa, não é? Muito bom. Ô Fábio, não sei se nasceu agora ou se tu já tinha, mas também não importa. Ó. Gurias, infelizmente a gente, né, poderia ficar aqui horas e horas conversando. E o tempo passa tri rápido quando a gente está conversando. O que vocês gostariam de deixar de mensagem para as pessoas, né? E eu espero que tenham bastante mulheres aqui, por isso que eu peço, se tu tem a tua esposa, se tu tem uma filha adulta já, e isso fica uma pergunta para ti já responder, tá, Fábio? A partir de que... não, tu falou 40 anos. Tem uma filha com mais de 40 anos? Dê esse vídeo para ela escutar, eu tenho certeza que é importante para todas as mulheres assistirem esse vídeo. Então, aproveita, dá o like, não esquece. E se inscreve se não se inscreveu ainda. O Fábio, aproveitando esse gancho que eu deixei, um pouco sobre isso. Bom, então, para a gente poder ir indo para a conclusão, né? Então, cuidado, lógico, a mamografia é feita a partir dos 40 anos. Não significa que essa mulher, antes dos 40 anos, ela não vai tomar nenhum cuidado. Então, assim, uma vez ao ano de ir ao médico, conhecer o seu próprio corpo, perceber as alterações que possam estar acontecendo, então, né, faz parte da autorresponsabilidade. E acho que é importante a gente deixar bem claro aqui que a gente não está aqui romantizando o câncer de mama. Não, é um assunto sério, mata muita mulher ainda hoje em dia, causa muita dor, muito sofrimento. O que a gente está aqui é trabalhando com essa tomada de consciência. Então, o que a gente pode fazer como prevenção, o que a gente pode fazer para ajudar durante o tratamento. Então, não se trata de romantizar o câncer, porque isso seria uma grande responsabilidade. Não, mas é tratar o câncer como ele merece ser tratado. Então, como uma entidade adulta. Então, a gente está lidando com um adulto. Como que a gente faz com isso? Tem cura? Tem cura. Se diagnosticado com bastante, ou melhor, no início do estágio, é isso a gente dizer, né? A gente fala que tem uma chance maior de ter cura quanto mais precoce for o diagnóstico. Perfeito. E também acontece de mulheres, não sei, de terem e não conseguir curar, mas ainda ter uma boa sobrevida ou não? Sim, porque assim, a gente entra naquela fase que às vezes você não tem mais um tratamento específico para o câncer, mas entra naquela fase dos cuidados paliativos, que é o quê? Você não está trabalhando mais pela cura da pessoa, mas você trabalha para dar uma qualidade de vida para essa pessoa até que o momento final chegue, até que a morte chegue. Então, a gente nunca vai dizer para uma paciente, olha, não tem mais nada que eu possa fazer por você. Então, ainda que a gente não consiga mais tratar a doença propriamente dita, existe algo para se fazer, que é trabalhar o quê? Pela qualidade da vida da pessoa, e não só física, como mental também. Perfeito. É claro que os holofortes nesse mês de outubro é para o câncer de mama, mas a gente não pode esquecer todos os outros cânceres que existem. E o discurso é o mesmo, prevenir, diagnosticar com bastante antecedência, que a chance de cura é muito grande, certo? Certo, é o que eu falo, a gente hoje está lidando com o outubro rosa, depois a gente vai estar com o novembro azul, mas assim, gente, o ano tem 12 meses e cada mês está recheado de cor. Então, assim, cada cor que nos remete, a gente vai estar... Foi setembro amarelo contra a depressão. Então, cada mês ele nos chama a responsabilidade de cuidar da própria saúde, de cuidar da nossa própria existência. Então, vamos dar uma olhada no calendário anual
vamos dar uma olhada nesse grande arco-íris que é de janeiro até dezembro, e em cada mês a gente está alerta que a gente precisa cuidar de alguma coisa específica. Perfeito, seria um recado. Ô Fábio, tu vai ter que deixar uma mensagem final mesmo, depois do Everson. Eu queria que tu olhasse para aquela câmera que tá ali e te dirigisse para essas mulheres que estão te assistindo agora. O que tu deixaria para elas de mensagem? Eu acho que a maior mensagem que eu poderia deixar isso emociona porque eu perdi algumas pessoas muito amigas com câncer de mama, né? E foram grandes exemplos, que elas lutaram até o final pela própria vida. Elas não lutaram para evitar a morte. Então, deixar para você, caso você tenha esse diagnóstico, saber que você tem uma rede de apoio, que existe toda a medicina para auxiliar você, existe toda a parte da psicoterapia para auxiliar você. Então, você não está sozinha. Então, lute pela sua vida. Acho que é o meu recado final, caso você tenha diagnóstico de câncer de mama. Então, se cuide, se conheça, vá atrás do tratamento. Quanto mais precoce, maior são as suas chances. E não desista da vida. Continue lutando pela sua vida. Não transforme o câncer numa batalha contra a morte. É o recado final. Muito bom. E tu, Emerson, o que tu diria? Se tu tem mais alguma coisa para falar? Eu quero falar duas coisas, quero complementar o que o Fábio falou, das cores do mês, né? A gente começa com janeiro branco, e branco representa o quê? A união de todas as cores. E o que representa o janeiro branco? Janeiro branco é a chamada no começo do ano para esse olhar cuidadoso para a saúde mental. Então, não é por acaso que o branco inicia o mês. E como o Fábio falou, cada mês tem uma conscientização, é uma campanha de conscientização, só que a gente deve levar isso para todos os dias. O ano é rosa, é azul, é branco, é amarelo, e são todas as cores, todos os dias do ano, né? Uma outra coisa é que, assim, qual a grande certeza, pensando em morte e vida, qual que é a grande certeza que a gente tem? Que a gente vai morrer. Que a gente vai morrer. Essa é a segunda grande verdade que existe, que a gente vai morrer. Porque a primeira é que a gente está vivo agora. Muito bom. A primeira é essa. Eu, Fábio e você estamos vivos. A segunda grande verdade da vida é que a gente vai morrer um dia, né? Então, o recado que eu dou para vocês, mulheres, que estão vivendo, que conhecem, e homens também, que conhecem alguém que esteja vivendo, mas principalmente para a gente que ainda tem um privilégio de não ter tido a necessidade de enfrentar essa batalha, é que, sabendo que a primeira grande verdade é que a gente está vivo, que a gente se aproprie dessa vida, que a gente escolha pela vida, que a gente cuide do nosso ser de uma forma integral, corpo, físico, mental, emocional e espiritual, e que principalmente a gente faça todos os dias a vida ser algo que vale a pena ser vivido. E quem sabe um dia a gente vai estar preparado para a morte. O dia que a gente morrer seja um dia que também vale a pena viver. Porque a gente vai ter a sensação de que dei o meu melhor, fiz o meu melhor, deixo o meu legado e valeu a pena. E isso que tu traz é um assunto muito interessante, inclusive, para a gente conversar no próximo, que a gente vai falar um pouco sobre física quântica, se podemos introduzir legado, enfim. Guris, agora sim, a última fala de vocês. Se vocês querem deixar o contato, como as pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato com vocês, Instagram, enfim, deixem aí o recado de vocês, e eu espero do fundo do coração que as pessoas que estejam nos assistindo, elas perguntem para vocês ou para qualquer outro profissional que venham, né? Mas deixem aqui o contato de vocês caso alguém queira, né? E se alguém também deixar uma mensagem aqui, vocês podem ter certeza que a gente vai retransmitir essa mensagem para que eles possam responder. Vai lá, acho que o canal de comunicação fácil hoje, que é o Instagram, né? O meu é fabio.robi, rob.oli, O-L-I. fabio.robi.oli. Tá bom, Rob com R, né? Com R. Tá.
E tu? E o meu é @doutor.emersonfeliciano. Só que a gente tem o privilégio aqui de termos uma clínica que é o IF Saúde, que atua no Tatuapé, e que a nossa proposta é cuidar tanto da saúde mental como da saúde da mulher e da saúde de um modo geral, de uma forma integrada. Então sigam também o @IF Saúde. Beleza. O IF Saúde, eu sei que está passando por uma nova roupagem, um movimento breve, Dança grande, mas sigam a gente e acompanhem as novidades e vem nos conhecer. Isso, e aproveitando, tu não quer deixar um endereço também? Rua Itapetí, número 84. Perfeito. Gente, aproveitem, conheçam lá a clínica, ela é muito legal. Eu ainda essa semana fiz um exame lá, foi muito, muito legal. Aproveitem, conheçam, é um ambiente muito agradável, muito acolhedor, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Guris, muito obrigado. Obrigado novamente pela disponibilidade de tempo de vocês, de estarem aqui. Saibam que as portas estão abertas para... tem um assunto legal para falar, vamos falar sobre embora não seja a tua especialidade, né, a saúde do homem, mas eu acredito que vocês estão habilitados para falar. Desse novembro a gente fala lá sobre o Novembro Azul. E pessoal, para eu poder encerrar e me despedir de vocês, eu vou deixar minha mensagem. Como os guris falaram, muito mais do que tratar é prevenir. E eu vejo que a prevenção é em todos os aspectos da minha vida. Busquem a espiritualidade, busque um tratamento, né, com uma terapia, seja o que for, para estar preparado para qualquer momento da sua vida e, acima de tudo, resgatar muitas coisas que ficaram no passado e que merecem de cuidado. E na saúde física, não deixe para procurar um médico quando está doente. Não deixe para procurar um tratamento quando já está muito avançado. Aquelas mulheres que já estão com 40 ou mais, não achem que comigo nunca vai acontecer, porque pode acontecer. Então, é muito melhor prevenir. Gente, deixo aqui um grande abraço, muito obrigado. E se não se inscreveu, faça agora e dê o seu like aí, que todos nós vamos ficar muito felizes. Até o próximo programa. Lembrando, novembro nós temos Novembro Azul com eles aqui de novo, e também esse assunto que é extraordinário, falar sobre física quântica. Até lá!